Olá, queridos, bom dia! Você é uma pessoa que gosta de fazer trilha? Olha, é legal, viu? E se você gosta, se tiver oportunidade, conheça a trilha sabática. Essa é uma trilha de 1,6 km que fica perto de uma igreja histórica, mas não é aqui perto da gente, não. É lá na cidade de Washington, no estado de New Hampshire, que fica nos Estados Unidos. Mas, quem tiver oportunidade, né, vai poder percorrer essa trilha e encontrar 31 locais diferentes para poder descansar e refletir. Por quê? Veja, cada lugar desse de descanso tem uma pedra de granito com uma mensagem gravada. E essas mensagens nas pedras vêm explicando a origem do sábado, né, desde lá da criação e aquilo que vai ocorrer com o sábado quando Cristo Jesus voltar. Né? E a nossa amiga aqui que escreve, a Marsha Brummel, ela diz que gosta de parar e descansar em cada banco, observar a natureza ao redor e sim contemplar aquelas pedras, lendo e refletindo a respeito das mensagens. Mas ela diz também que aquelas próprias pedras têm uma história muito interessante. E a história dessas pedras traz ao nosso coração a certeza de que Deus sempre tem um plano especial para nós. Ela diz que há mais de 20 anos, a pessoa que projetou essa trilha, o Sr. Elder Merlin, ele passou por uma pedreira de granito que fica localizado também lá em New Hampshire e ele notou uma série de lâminas de pedras que estavam ali descartadas ao longo da estrada. Essas rochas, essas pedras descartadas, elas eram assimétricas, não eram todas iguais, mas todas tinham um lado que era liso, o lado onde elas haviam sido cortadas. Então, de espessuras variadas, enfim, eles não servia mais para a pedreira. Então, o que o proprietário fazia daquela pedreira? Ele vendia aquelas pedras por preços bem baixos, entre 5 e 20 dólares. Né? E então, essas pedras descartadas acabaram se tornando as pedras onde as mensagens do sábado foram gravadas. E elas são o foco principal, na verdade, desta trilha, né, que tem uma beleza muito extraordinária, segundo a autora. Quando ela diz que para pensar um pouco, e a gente também pode avaliar isso, sabe aqueles momentos que a gente se sente meio esquecida? A gente poderia se lembrar da história dessas pedras. Porque essas pedras foram largadas, foram deixadas de lado depois de coletadas, né? Estavam ali, mas elas foram resgatadas e se transformaram numa linda obra-prima no meio de uma floresta. Então, sabe, a gente precisa se lembrar que a gente tem um projetista, que é nosso Deus. E olhar para você, olhar para mim. E Ele tem um plano para a nossa vida. Muito embora a gente às vezes possa sentir que as pessoas não nos valorizam, que estamos deixados de lado, enfim. A gente precisa ter isso bem ciente que o Senhor também pode nos tornar pessoas melhores. Temos aquele aspecto um pouco mais árido, enfim, Ele pode nos moldar. Né? Se você se sente rejeitado, abandonado, lembre-se que você pode se transformar numa obra-prima nas mãos desse nosso Deus. Então, permita que Ele coloque a beleza dEle em você. E você vai perceber o seu propósito de vida e a beleza que você tem. Não se esqueça disso, tá bom? Aqui em Salmo 90, verso 17, a gente lê: Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Ou seja, Deus nos dá o valor porque Ele trabalha em nós e por meio de nós. Ótimo dia, até amanhã.